Acompanhe esse estudo da Primeira Igreja Batista da Freguesia, sobre o relato de Paulo à igreja em Corinto, das dificuldades que ele passou ali em Éfeso. Esse estudo está baseado em 2 Coríntios, a partir do versículo 8, até o final do capítulo. Acompanhe o nosso estudo, desde já deixe o seu like e compartilhe esse estudo, abençoando vidas através da palavra de Deus. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui, vamos ver se hoje a gente consegue terminar o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por ser um capítulo ainda com muitos versículos, e para não ficar pesado, eu vou lendo de acordo com as explicações. E aí a gente vê se vai até o final do capítulo ou se a gente para antes, para não ficar muito extenso o nosso estudo, tá? Vamos fazer então a primeira leitura do capítulo 1 de 2 Coríntios. Vamos ler os versículos de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, porque para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, os quais nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra, compartilhando, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu te peço, meu Deus, que a qualquer tempo em que alguém esteja assistindo esse estudo, ela possa ser, ó Deus, cheia do pleno entendimento da Tua palavra. Que o Senhor se revele, ó Pai, a essa pessoa, que o Senhor fale ao coração dela e que ela se sinta consolada, Senhor, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, que ela possa se sentir consolada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo, ele continua aqui, então, escrevendo à igreja, e ele vai dizer, olha, que não queremos, irmãos, que ignoreis, ou seja, ele quer compartilhar com aqueles irmãos aquilo que realmente havia acontecido com ele. Existem várias opiniões, várias vertentes de estudo com relação ao que seria isso aqui que Paulo está se referindo, porque na verdade ele vai falar da sua aflição, da sua angústia, mas ele não entra especificamente no problema, na questão. E através aqui da carta, dessa segunda carta, nós vamos ver várias situações que Paulo diz que realmente passou por muitas dificuldades, por muita tribulação mesmo. Mas a gente não tem, assim, realmente um parecer exato de qual seja. Na minha opinião, não é baseado lá naquilo que tenho estudado, nos livros que tenho estudado para preparar esses ensinos, eu parto ali do entendimento de que a opinião mais correta é a de que Paulo está se referindo ali à dificuldade que ele passou ali na cidade de Éfeso, quando ele estava pregando ali naquele lugar. A gente sabe que Éfeso, ele era ali praticamente a economia da cidade, ela vivia em torno de Diana, que era a deusa ali do local, do templo, do culto, das profetisas, né, que eram, na verdade, profetisas sexuais, né? Enfim, tudo ali na cidade girava em torno de Diana. E quando Paulo chega pregando o evangelho, falando, e aquelas pessoas vão se convertendo, aquelas pessoas vão abandonando as práticas ritualistas do culto a Diana, deixando de ir ao templo, deixando de dizimar, deixando de oferecer sacrifício, deixando de se prostituir, deixando de comprar os santos, começa a acontecer um problema muito grande ali na economia local. E com isso, as pessoas se levantam, né,
os comerciantes dali se levantam e começam a atacar Paulo. Então, várias prisões, várias vezes Paulo acaba sofrendo torturas, levando chicotadas, e isso tudo, então, teria gerado em Paulo uma angústia, que Paulo chega a dizer que ele estava abdicando da própria vida, de tanto sofrimento que ele estava sofrendo ali naquele lugar. E é muito importante, é muito interessante a gente ver que são nesses momentos em que Deus pode entrar em nossas vidas e que Deus pode trabalhar nossas vidas. É quando nós realmente nos sentimos assim, desfalecidos. Paulo mesmo vai dizer, quando eu me sinto fraco, é porque eu estou forte. Ou seja, quando eu estou fraco, eu estou totalmente dependente de Deus, aí sim, isso é o que me fortalece. Agora, quando eu me sinto muito forte, muito senhor de mim, de que eu tenho controle sobre toda a situação, de que eu posso fazer a gestão daquilo que está acontecendo, então, na verdade, eu estou enfraquecido. Essa é a situação, esse é o ponto. Na Bíblia a gente tem um outro exemplo que me fala muito ao coração, que é na vida de Jacó. A gente vê ali no início, Gênesis 35, 34 ali, que Jacó, ele era um lutador, porque ele luta contra o pai, ele luta contra o irmão, ele luta contra o sogro, ele luta com as esposas, depois ele vai ver luta ali com os filhos. Ele era alguém que ele estava sempre em guerra, ele estava sempre ali no meio de dificuldades, no meio de tribulação, e ele querendo dar o jeito dele para resolver a situação. E quando ele está voltando, da terra do seu sogro, quando ele volta de Padã Arã para a casa do seu pai, Jacó fica com medo de encontrar Esaú. Deus diz para ele que Deus vai proteger ele. Jacó, inclusive, faz uma oração linda, muito teologicamente correta, mas ele ainda queria ter o controle da situação. Então, ele começa a armar, Ele divide ali várias coisas para dar, mais de 500 animais para dar de presente para o seu irmão. Aí, ele divide esses animais, manda os servos dele na frente, de forma que ele queria que Esaú, vindo, visse aqueles animais e perguntasse: de quem são esses animais? Então, ele instruiu os servos dele a dizer: olha, esses animais são do meu senhor, são do servo Jacó para o meu senhor Esaú. Deus havia dito a Jacó que ele é que governaria sobre sua família. Mas a gente vê Jacó nessa situação fazendo o quê? Querendo comprar Esaú. Comprar Esaú com os seus bens, condoer Esaú com a sua família. Depois ele divide ali as servas, depois Lia e por último Raquel, para que Esaú pudesse ver a sua família, de forma que ele queria que quando ele se encontrasse com Jacó, Esaú estivesse quebrantado. Então, durante aquela noite, Deus tem o seu encontro com Esaú, com Jacó. Deus vai ao encontro de Jacó. E é ali, eles têm uma luta, e Jacó então tem a sua coxa ferida. E quando Jacó tem a sua coxa ferida e ele cede naquela luta, ele se rende naquela luta, é que Jacó sai vencedor. Tanto que ele tem o seu nome trocado de Jacó para Israel. O que significa Israel? Príncipe, aquele que lutou e prevaleceu. Quando é que Jacó prevalece? Quando ele se rende ao Senhor. E aqui Paulo está falando a respeito disso, porque ele está dizendo: olha, eu cheguei a abdicar da própria vida, de tanto sofrimento. Quando eu disse para Deus que minhas forças já tinham se esgotado e eu percebi que eu não tinha mais como lutar, então o Senhor entrou com a providência dele e me livrou. Se a gente partir do princípio que é a situação lá em Éfeso, o que acontece? A junta de comércio se reúne e eles decidem ali que vão matar Paulo. E Paulo, ele está para ir ao encontro daquelas pessoas, mas aí os membros da igreja em Éfeso dizem para Paulo não ir, porque eles sabiam que se Paulo fosse, Paulo seria morto. E Paulo já estava decidido a realmente se entregar. Mas Deus ainda tinha um ministério para fazer por meio da vida de Paulo. Então Deus envia pessoas que o impedem de fazer tal coisa e ali Paulo então pode dar continuidade ao ministério e logo ele vai sair ali daquela cidade, mas a igreja em Éfeso ali, ela continua o seu trabalho e a gente vê que o trabalho de Paulo ali não foi em vão.
Então, ele está falando aqui, não é que ele não quer que os irmãos ali da igreja de Corinto ignorem o sofrimento que ele passou ali na Ásia, que foi acima das forças, né, a ponto de desesperarmos, ou seja, de eu me desesperar da minha própria vida. É melhor estar morto. E aí ele fala assim, olha, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Esse versículo ele é lindo, irmãos, porque observa, né? Ele está dizendo, olha, já em nós mesmos nós tínhamos a sentença de morte, ou seja, ele já tinha entendido que era o momento dele morrer. E quando ele entende isso e ele se entrega voluntariamente a isso, né? Ele cede ali, ele se rende. Então ele diz que o Deus que nos ressuscita dos mortos dá a vitória sobre ele. E ele vai dizer, olha, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. E esse versículo, ele fala aos nossos corações, irmãos, porque se você vive uma situação de casamento fracassado, se você vive uma situação familiar, de dificuldade com filho, com filha, situação de afrontamento, situação de briga, pode ser até mesmo briga física, que quando você entender que pelas suas forças, que pela sua razão, que pela sua emoção, você não vai conseguir resolver aquilo, você não vai ter condição, quando você como Paulo aqui, quando você se desesperar da própria vida, então Deus pode entrar ali e te dar a ressurreição. Por isso eu te convido a orar, irmão. Se você está em dificuldade, que você ore pedindo a Deus que entre com a ressurreição no seu casamento. Peça a Deus que entre com a ressurreição ali com o seu filho, no seu relacionamento com o seu filho, no seu relacionamento com a sua filha. Se o seu filho está envolvido com drogas, se o seu filho está envolvido com diferenças de sexo, se o seu filho está envolvido, irmãos, até mesmo com situações religiosas diferentes da que você tem ensinado a ele, entregue a Deus, diga a ele, Senhor, eu não tenho realmente condição para lidar com isso, eu entrego essa situação nas suas mãos, para que o Senhor restaure a vida desses relacionamentos, para que o Senhor me use nesse processo de restauração. Mas quando você pedir para Ele te usar, não fica querendo dizer para Ele como te usar. Deixa que Ele realmente te conduza nesse processo de restauração. Se renda à vontade de Deus, porque ela é muito melhor do que a nossa vontade. E aí o versículo 11, ele diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Olha a importância que Paulo acredita a oração daqueles irmãos ali de Corinto, a sua recuperação, a sua salvação, a sua libertação da dificuldade que ele estava passando ali, acreditamos que em Éfeso, né? Para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Agora vamos ler os versículos de 12 a 14, a sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para conosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Essa parte aqui, Paulo está respondendo àqueles irmãos, porque lá na igreja de Corinto, os falsos mestres, que tivemos oportunidade de falar bastante no último estudo, eles diziam que as cartas de Paulo eram dúbias, que Paulo ora falava uma coisa, ora Paulo falava outra coisa. A gente vai ver também lá nas cartas de Pedro, que Pedro até vai dizer que o irmão Paulo, ele escreve coisas que são de difícil entendimento, mas elas são, irmãos, ali
fazem parte daquilo que Deus realmente inspirou o apóstolo Paulo. Paulo, ele é o grande escritor do Novo Testamento. O cristianismo está muito pautado, a nossa teologia, aquilo realmente, assim, as nossas bases doutrinárias, elas estão fincadas, né, prioritariamente aqui dentro dos escritos de Paulo, da inspiração que Deus deu para Paulo escrever às igrejas. E, no entanto, aqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos ali na cidade de Corinto, estavam dizendo que o que Paulo escrevia era dúbio, que Paulo não era claro naquilo que ele escrevia, que uma hora Paulo escrevia uma coisa, daqui a pouco Paulo ia lá e escrevia outra. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, o testemunho da nossa consciência, né? Isso é lindo, irmãos. Não é? Quisera Deus se todos nós pudéssemos dizer, não, a minha glória é a minha consciência limpa. A gente até tem por hábito dizer, mas quantos de nós realmente temos a consciência limpa de que o que estamos fazendo verdadeiramente é a vontade de Deus, de que estamos realmente pautados na vontade de Deus? E Paulo, então, ele continua, não é, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E aqui Paulo também, versículo 14, eu acho muito interessante, que só alguém mesmo com a humildade de Paulo é que pode escrever tal coisa sem ser arrogante. Porque olha o que Paulo vai dizer. Porque também, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória. Ou seja, qual era a glória dos irmãos de Corinto? A glória dos irmãos de Corinto era Paulo, porque foi Paulo que levou o evangelho para eles. E por que Paulo está falando isso? Porque agora os irmãos de Corinto se achavam tão espiritualmente elevados que alguns se achavam superiores a Paulo. Eles olhavam para Paulo, uma pessoa que vivia presa, uma pessoa que vivia apanhando, uma pessoa que vivia ali com dificuldade, uma pessoa pobre que tinha que fazer tenda para poder sobreviver. Por quê? Porque ele vivia do ministério. E se aquela igreja ali não desse o ministério, o valor, não é, para Paulo sobreviver, Paulo tinha que trabalhar. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê o seguinte, se Paulo pedisse dinheiro à igreja em Corinto para se sustentar, aí esses apóstolos iam dizer o quê? Paulo quer se dizer apóstolo para poder viver aí nas babas da igreja. Aí, como Paulo, temendo esse tipo de pensamento, prefere trabalhar para ter o seu sustento enquanto ele está em Corinto, aquelas pessoas olhavam e diziam, tá vendo? Ele é tão coitado que ele não tem nem coragem de pedir à igreja que o sustente. Ou seja, o pastor está sempre errado, né? O apóstolo aqui para a igreja em Corinto estava sempre errado. Se ele fizesse uma coisa ou outra, teria sempre um grupo da igreja que iria contra aquela decisão ali. Mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos, a glória de vocês sou eu, e a minha glória diante de Deus é vocês. E realmente a gente vê assim, que às vezes a gente pensa que um ministério glorioso é um ministério em que vai tudo bem. Mas o ministério que Paulo tem por glorioso é o de Corinto, que ele passa por tanta dificuldade ali com aqueles irmãos. É uma das igrejas mais difíceis com as quais Paulo teve que lidar. No entanto, olha quantas instruções saiu de toda essa dificuldade que Paulo teve ali com aquela igreja. Então, muitas das vezes, a gente passa pela dificuldade, porque Deus quer operar em nossa vida por meio do crescimento que nós vamos ter a partir daquela dificuldade. E isso nós precisamos entender. Eu fico pensando, se o apóstolo vivesse hoje, se realmente, sem termos todos os escritos, sem termos a história do cristianismo como nós temos, porque uma coisa é entendermos os fatos já acontecidos e concretizados. Outra coisa é você estar vivendo o momento. Será que se estivéssemos vivendo aquele momento, nós olharíamos para Paulo como alguém vitorioso, como um apóstolo realmente do Senhor, ou nós olharíamos para Paulo como alguém
como um coitado, como um charlatão. Ah, não, ele é um charlatão, porque ele vive preso. Se ele fosse realmente da parte do Senhor, ele não seria preso. Não é? É um bom exercício aí para nós fazermos essa reflexão de como é que nós olharíamos. Né? Leia toda a história do apóstolo, sem você ver todo o desdobramento e as consequências futuras, e tente analisar. Vamos adiante, então, agora a partir do versículo 15, do 15 ao 24. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou a deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar não tornei ainda a Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Irmãos, nesse pedaço aqui da introdução da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa aqui a explicar para aqueles irmãos a razão dele não ter ido até a cidade de Corinto. Quando a gente estudou lá a primeira carta, a gente viu a partir do capítulo 16, a partir do versículo 5, Paulo diz assim, olha, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Aí quando a gente vem aqui para esse capítulo 1 de 2 Coríntios, no versículo 15, olha só o que Paulo vai falar. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Qual era a confiança que Paulo teve para ir se encontrar primeiro com a igreja em Corinto? Essa aqui, olha. De que já em parte vos compreendestes, nós compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo entendia que aqueles irmãos tinham por ele a mesma consideração que ele tinha, de que Paulo era a glória deles, porque tinha sido Paulo que levou o evangelho para eles e eles eram a glória de Paulo. Porque se eles criam em Deus, foi por intermédio da obra que Paulo realizou ali. Paulo é que levou a mensagem para eles, senão eles não teriam conhecido a mensagem de Cristo, o cristianismo, eles não teriam recebido essa mensagem. Paulo é que levou, Paulo é que foi chamado para pregar aos gentios. Então ele está falando, ó, com essa confiança, eu mudei os meus planos. Eu tinha escrito na carta anterior que eu ia para a Macedônia e depois que eu saísse da Macedônia eu ia passar em Corinto. Mas Paulo estava tão confiante que ele resolve o quê? Primeiro passar por Corinto, depois ir para a Macedônia e quando ele estivesse saindo da Macedônia, passar novamente por Corinto. Só que Paulo vai à igreja em Corinto, o encontro é péssimo ali na igreja, tanto é que aqui, ó, no capítulo 2, versículo 1, Paulo já vai falar, olha, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar convosco em tristeza. Paulo passa ali para aquela igreja, o encontro é terrível, não sabemos o que de fato acontece, não é? Mas a reação daqueles irmãos da primeira carta não foi boa, os falsos apóstolos estavam lá, os irmãos estavam muito divididos e é tristeza em cima de tristeza. Paulo sai
sai de Corinto e vai para Macedônia. E quando Paulo está ali na Macedônia, ele decide que ele não vai voltar a encontrar com os irmãos em Corinto. Por quê? Para que não houvesse tristeza. Então é até a situação em que Paulo vai escrever a terceira carta, que é a carta intermediária entre aquilo que temos como sendo a primeira carta e a segunda carta. Nós já temos explicado que, na verdade, quando Paulo escreve o que temos como sendo a primeira carta, Paulo já havia escrito uma carta anteriormente, que foi perdida. Então, Paulo diz, ele escreve essa carta que foi perdida, aí ele escreve uma segunda carta, que é a que temos como sendo a primeira carta, tem uma terceira carta, que é que Paulo vai escrever nesse momento aqui, em que ele está dizendo que ele decide não voltar ali em Corinto, mas continuar a viagem dele até que ele estivesse, com o coração dele mais calmo, tivesse melhor o relacionamento dele com aqueles irmãos, então ele voltaria lá, até porque ele não queria se entristecer e nem queria que aqueles irmãos fossem entristecidos. E aí Paulo, então, depois que ele escreve uma carta, que é a terceira carta, que ele diz que é a carta que ele escreve ali na base do choro, na dependência de Deus, mas ele escreve chorando para aqueles irmãos. Quando ele recebe a resposta de Tito a respeito daquela carta que ele enviou, da terceira carta, é que Paulo escreve essa quarta carta. E Paulo, então, ele decide que ele não vai da Macedônia passar na cidade de Corinto e ele escreve uma carta dura, que Paulo vai escrever com choro, mas a gente também aprende, irmãos, que no ministério, muitas das vezes, é assim, é no choro, são coisas que a gente realmente não gostaria de fazer daquela forma, agir daquela forma, ser duro, daquela forma, mas também quando nós não fazemos isso, irmãos, nós não somos duros, nós não corrigimos em Cristo, irmãos, e quem nos ungiu a Deus. Paulo tinha plena convicção da sua unção para o apostolado. E apesar de toda a dificuldade, apesar do mundo se levantar contra ele, falando, Paulo tinha convicção. Não é porque Paulo não tinha sido um dos 12, não é porque Paulo não havia acompanhado os 3 anos de ministério, mas Paulo cumpria ali a demanda para ser apóstolo, porque ele tinha visto Jesus ressurreto, que apareceu para ele no caminho de Damasco. E Paulo tinha, então, certeza, ele tinha convicção. Paulo operava ali milagres e sinais que provavam também que Deus era com ele, que Deus apoiava o ministério dele. E ele diz, o Senhor Deus é quem selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. E ele aí termina aqui, também com os versículos lindos. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha. Irmãos, quantos de nós pode tomar Deus por testemunha de qualquer coisa, De que para vos poupar, ou seja, diante de Deus, Paulo está afirmando para aquela igreja que ele não foi, porque ele não queria brigar, ele não queria se entristecer com aqueles irmãos lá de Corinto. Por isso que ele não havia voltado àquela cidade. Irmãos, esse é só o início, Nós terminamos aqui o capítulo 1 e nós vamos caminhar nessa carta aqui, que é uma continuidade, são muitas lições. E para a igreja, como é importante estudarmos essa carta? Porque ela, de fato, nos mostra, enquanto ovelhas, as coisas em que erramos, as coisas em que titubeamos, que falamos mal, às vezes, dos nossos pastores, temos que amá-los e honrá-los. A gente vê aqui as dificuldades que Paulo passa com aquela igreja, muitas das vezes por falta de respeito daqueles falsos apóstolos. Aí a gente fica pensando assim, mas não era a igreja de Corinto, eram os falsos apóstolos, mas aqueles irmãos se deixavam influenciar. A gente conhece o nosso pastor, a gente sabe que Deus é quem tem colocado os nossos pastores à frente dos ministérios. A não ser, é claro, que a igreja não tenha buscado a Deus na hora de escolher os seus pastores. Eu não sei qual é a sua situação, mas no caso aqui, nós atualmente temos o nosso pastor que veio a substituir, o pastor que faleceu, e temos plena convicção de que ele está aqui cumprindo o chamado de Deus, cumprindo para fazer aquilo que Deus determinou. Então precisamos sim estar submetidos àquilo,
a direção, a ministração, a exortação do nosso pastor e líder, né? Que nós não venhamos a entristecer do nosso pastor, porque ele responderá por todos nós diante de Deus. Ele já tem um fardo por demais pesado, então não vamos botar mais fardo, mas vamos ajudá-lo. E se você, né, serve para você, em qualquer igreja que você congregue, seja qual for o seu líder, né, respeite e honre o seu pastor. Amém.